falar sobre Ezequiel. Mas vamos lembrar da linha do tempo neste momento do Antigo Testamento. Vamos lá. Então, está aí no vídeo o tempo da monarquia em Israel, ou seja, o domínio de um único rei. Então, em 1051, começou o reino de Israel unindo todas as tribos, Saul, Davi e depois Salomão. Salomão pecou na idolatria no final da sua vida e acabou tendo seu reino dividido entre Reino do Norte, com Jeroboão e Oséias, são as 10 tribos do norte de Israel, e o Reino do Sul, chamado Reino de Judá, que vai com Roboão, filho de Salomão, até Zedequias. Lembrando que esses reinos começaram no ano 931. O Reino do Norte foi destruído pela Síria em 722, e anos depois o Reino de Judá foi destruído pela Babilônia. Lembrando que quem reinava na Babilônia era Nabucodonosor, dando início ao exílio babilônico. Em 586 e vai até 538. É claro que o exílio ele vai acabar babilônico, ele vai acabar ali, mas vai se estender com o cativeiro persa, porque muito do povo de Judá vai permanecer vivendo ali na Pérsia. Mas isso a gente vai ver nos próximos livros que estudaremos. Bispo G, muito boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, telespectadores. Uma alegria podermos estar juntos. Vamos falar de um livro muito difícil, que é o livro Ezequiel. Não é um livro fácil, não. Quem lê não entende nada. Muitíssimo difícil. E quem lê e quem não lê também não entende nada. Eu acho que até agora estava muito fácil. Olha que Jeremias já era desafiador, né? É. Agora, Ezequiel já é mais ou menos aquela pegada da metade do livro de Daniel. É. Visões e coisa que... uns bichos estranhos, o que é isso e tal. Mas tudo isso tem um significado. A palavra Ezequiel, em hebraico, Bispo G, é uma palavra muito interessante. Lembrando que tudo que tem final El, que eu me lembro, é Jeová, né? Uma coisa que tem a ver com Yahvé, né? Deus. Não, com Deus. Ah, Deus, Ias que é Yahvé. Que é Yahvé. Perfeito. E quer dizer Ezequiel? Ezequiel, Deus fortalece. Então, eu acho que até o nome é bem adequado, né? Porque é o momento do exílio, ele vai no momento que, pouco antes, né, da destruição de Jerusalém, e Deus que tinha que fortalecer mesmo para aguentar o impacto dessa transição, uma transição muito pesada para aqueles que habitavam ali em Jerusalém. Diferente de Jeremias teve um ministério pesado, ele tinha que afrontar todo o povo em Jerusalém. Ezequiel já estava no exílio, nós vamos ver com mais detalhes. Mas é interessante como Jeremias sofreu mais nas mãos daqueles que perseguiram, que não acreditavam nele. Ezequiel sofreu na prática mesmo do ministério, né, dele, não nas mãos dos outros. Né? As pessoas se levantavam, não concordavam com ele, enfim, mas ele estava realmente num momento difícil. Bom, vamos entrar então nesse contexto histórico que ele é importante. Então veja agora o momento, né, na linha do tempo dos reis de Judá. Então o reino de Judá começou com Roboão, vão passar muitos reis e vão chegar ao finalzinho do reino de Judá antes de cair. Então esse período do rei Joaquim, Zedequias, é o período do ministério de Ezequiel e a destruição de Jerusalém. Então vale lembrar que a Babilônia estava assim num crescimento absurdo, expansão do reino. Então, ó, nesse mapa, você observa que a Babilônia, ela saiu da sua cidade de origem, ali no sul da Mesopotâmia, vai conquistar Nínive em 612, que fica ali no norte, na Assíria, dominando o Império Assírio, e vai lutar com o Egito em 605 em Carquemes, que é uma cidade da Síria. E aí vai empurrar o Egito e, é claro, por tabela, no meio do caminho, vai conquistar o reino de Judá. Exatamente nesse momento é que está acontecendo um ministério de Ezequiel. Enquanto Jeremias estava em Jerusalém, paralelamente Ezequiel estava já na Babilônia, ele foi levado em exílio. Tá? Então vamos lembrar exatamente nesta tabela os 3 momentos de exílio do povo de Jerusalém saindo para a Babilônia. Então em 605 foi a primeira vez que Nabucodonosor levou pessoas de Jerusalém, judeus, para a Babilônia. Então ele levou tesouros e os cativos mais nobres, só príncipes, levou a nata da nata de Jerusalém. Daniel estava neste grupo, e era o momento do reinado de Joaquim.
em 597, anos depois, no reinado de Joaquim, e começa o reinado de Zedequias, ele vai levar 10.000 nobres, conselheiros e oficiais. Por quê? Porque Joaquim se rebelou contra ele. Inclusive, Joaquim vai junto e vai passar a sua vida na Babilônia. E no lugar de Joaquim, Nabucodonosor coloca Zedequias. Então esse foi o segundo movimento de exílio para a Babilônia. E o último exílio, que foi a destruição de Jerusalém. Então aí não tem mais ninguém reinando ali, a não ser um governador que o próprio Nabucodonosor coloca. Aí ele leva todo mundo. Ele leva todo mundo que é bom, profissional, saudável, forte, ele vai levar. E vai deixar o que em Jerusalém? Idosos, pobres, pessoas doentes, pessoas que para ele não têm interesse, né? Veja também agora nessa próxima tabela como é simples o resumo do livro de Ezequiel. Então, é interessante porque é um dos livros proféticos mais cronológicos, é bem cronológico mesmo, é o que mais comenta as datas das suas visões. Então, nos primeiros 24 capítulos, que vai do ano 593 até o 587, quase chegando na destruição de Jerusalém, ele vai profetizar o julgamento e a queda de Judá. Então é um momento de muitas visões, parábolas, momento que ele é chamado como profeta ali na Babilônia. Em 586, ele estabelece os juízos sobre Judá. Então ele também vai falar do julgamento de todas as nações vizinhas, que aí vai do capítulo 25 até o 32. E por fim, depois que Jerusalém já está destruída, lembrando que ele já está ali na Babilônia, nós vamos ver aí o futuro de Judá. Ele vai profetizar sobre o futuro de Judá, a profecia de restauração de Israel, que aí sim fica muito interessante, né? Que vai dos capítulos 33 até o capítulo 48, sem dúvida, os mais famosos, né? Bispo G, eu queria mostrar o mapa, ele está no rio Quebar. Então nesse mapa você vai ver exatamente o trajeto que eles fizeram no exílio, saindo ali de Jerusalém, eles vão subir em direção ao norte, vão passar pela Síria. Imagine, né? Esse grupo especificamente de Ezequiel eram 10.000 pessoas. Vão passar por todo o caminho beirando o rio Eufrates até chegar à Babilônia. Você vê em azul ali, rio Quebar. Na verdade não era bem um rio, né? Era um riacho. Um riacho. Que cortava, né, a Babilônia. Tipo um afluente, né? É isso. Ali da Babilônia. Então ele estava ali nessa região onde ele teve muitas das suas visões. Lembrando que Ezequiel profetizou dos anos 593 até o ano 571. E fala que ele era filho de um sacerdote. Então ele tinha uma formação, ele tinha um conhecimento da lei e dos valores de Deus. Não é? Ele, inclusive alguns estudiosos, Bispo G, falam que possivelmente ele era membro da família dos Zadoqueus. Há inclusive alguns que comentam que ele fundou uma escola de profetas ali, próximo inclusive na margem do próprio rio Quebar. Olha Os só. historiadores judeus falam a respeito disso, né? Bom, vamos ver agora as visões, porque Bispo G, Ezequiel, ele é conhecido como aquele que teve visões muito parecidas com o Apocalipse. Nós temos Daniel, mas Daniel, nós podemos comparar algumas coisas, né, tempos e tal. Já Ezequiel não, Ezequiel teve visões muito parecidas com o de João. Verdade. Não é? Então veja nessa tabela alguns exemplos, né? Vamos cruzar agora o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse. Então ele tem a visão de querubins, no capítulo 1, e isso aparece em Apocalipse 4. A visão do Gog e Magog, que eu já vou perguntar o que é isso para o Bispo G, que está em Ezequiel 38, Apocalipse 20, é falado por João. Comer o livro, imagine a visão dele comendo um livro, que foi amargo para o estômago, está lá em Ezequiel 3, Apocalipse 10, João também tem a mesma experiência. A visão da Nova Jerusalém, que vai ali do capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel, Apocalipse 21 também, João tem essa visão. E o rio da água da vida, Ezequiel 47 e Apocalipse 22. Lembra assim, não são visões muito assim, idênticas, mas muito, muito parecidas, semelhantes. Bispo G, o que é esse tal de Gog e Magog? Bom, Gog e Magog, assim, na literatura apocalíptica, ela fala a respeito de nações que vão se erguer contra Israel, nesse período já do final dos tempos, em época de tribulação.
Mas assim, o que eles colocam seriam povos que são já indo-europeus, já alcançando a região mais próxima, acima do Mar Negro, da Rússia. Inclusive colocam lá Gog, Magog, Tubal, né? Tem uma cidade chamada Tubalski, que é muito semelhante àquilo que é colocado na Bíblia. Então eram povos, né, que no final de todos os tempos haverá uma guerra, e dessa guerra final eles irão participar. Muito bem. Vamos ver agora a primeira visão de Ezequiel, Bispo Diego, logo no capítulo 1. Nós não vamos ler, mas vamos ver a visão. Olha só que interessante. Ele tem uma visão maluca, né, para nós, de umas rodas que giram, e estas rodas estão acompanhando o trono do Senhor. E ao redor ficam 4 figuras. Essas 4 figuras que o profeta estão vendo são querubins. Querubins que têm 4 faces, não é? Que aí são animais, que é o touro, a águia, enfim, uma face humana, a face do leão, enfim, muito interessante. Lembrando que a águia é a face que está olhando para dentro do trono e a face do homem olhando para fora. Interessante essa visão, né? E são seres esquisitíssimos, né? Eu peguei uma imagem em 3D da internet, mas são seres que as asas tocavam uma outra, ficavam ali todo o tempo ao redor da visão do trono. Ele tinha nessa visão central essa luz aí que é representada no vídeo, enfim. Acho que essa foi a representação mais próxima do texto, né? Que é muito complicado você representar alguma coisa espiritual que estava sendo visto por um profeta, né? Então eu ficava em cima dessas rodas, essas rodas eram cheias de olhos, o corpo desses anjos, desses seres, também cheio de olhos, né? Enfim, é uma visão loucura, né, Bispo G? Ele está tendo uma experiência de ver Deus. Uhum. Poderia-se dizer assim uma teofania, Bispo G? A visão que ele tem é do trono de Deus, né? Então ele fala dessas rodas que circulam, a visão mesmo que Deus mostra para ele do seu trono. Ali os serafins, os querubins ao redor, que são os principais, vamos dizer, os mais poderosos anjos que existem, que ficam ao redor mesmo do trono de Deus. Então essa é a visão que ele tem. Obviamente a gente tem que entender o que é uma visão, porque a visão ela é dada de acordo com aquilo que, vamos dizer, a codificação do homem pode entender. Então, a hora que ele viu aqueles animais, né, o rosto de animal, o rosto de homem, um cobria o rosto, com o outro ele voava, com as outras asas voava e assim por diante, nada mais é do que algo que Deus estava mostrando para ele do mundo espiritual numa ótica humana, né? Porque se nós pensarmos, a asa é algo que se usa onde tem ar. Será que no mundo espiritual tem ar? Então as asas elas entram em atrito num planeta que tem uma determinada gravidade e com elas existe essa velocidade. Agora, a interpretação de um anjo com essas asas nada mais é do que velocidade, transição do mundo espiritual para o mundo natural. Então, mostrando esse lado, um lado de uma ótica espiritual. Porque essa é a forma para que nós possamos entender os elementos do mundo espiritual que são muito acima daquilo que a gente pode pensar. Difícil você materializar algo assim, né? Uma visão espiritual, como é realmente. Por isso que os sonhos espirituais, visões, nós vemos isso na palavra de Deus, e até hoje quem tem esses dons, são enigmas, né? São representações, não é algo factual, eu vi um demônio, né? Não é dessa forma que Deus trata, né? E essa é a visão. Agora imagine quantos homens de Deus receberam a visita de anjos. Agora imagina que vem um anjo com a aparência desse querubim. Ele teve uma visão. Imagina que o anjo vem com a aparência desse querubim. Eu acho que a pessoa que recebe o anjo ia morrer do coração, ou ia sair correndo, né? Então aí o Senhor se manifesta para, sim, presença física, como é manifestado para Daniel. Um homem com rosto humano, tudo bem, o bronze polido, quer dizer, mostrando o brilho, aquilo que é, vamos dizer assim, a exaltação, não um ser normal, é um anjo mesmo, mas com aparência humana. Até porque talvez o corpo humano não conseguiria suportar ver algo glorificado, é muito complicado, né? Não suportaria. Então é a forma de Deus ministrar, explicar como se comporta. Ezequiel tem visões muito enigmáticas. Né? Vamos ver algumas hoje. Eu mostrei essa primeira, porque já de cara o primeiro capítulo, em que ele, quando ele é chamado, ele já tem essa experiência fortíssima. E os 3 primeiros capítulos são os capítulos do chamado dele. Nós vamos ver agora um texto, Bispo G, que é do capítulo 3,
que é uma palavra-chave para Ezequiel, que é a palavra atalaia. Uma palavra interessante. O que quer dizer atalaia? Antes nós lemos até para compreender melhor o texto. O atalaia era o vigia, era o responsável por exemplo, ficava na torre do vigia, numa cidade, numa fortaleza, e ele ficava ali, né, um sentinela que ficava olhando se vinha um inimigo, o que estava acontecendo, se havia alguma movimentação. E ele era um atalaia espiritual, que vinha, observava aquilo que vinha do mundo espiritual, e ele era um responsável para avisar e alertar o povo. Então ele era um atalaia que estava nesse domínio. Então a muralha, vamos dizer assim, da cidadela, ela era mundo espiritual, a muralha e o mundo natural. E ali ele ficava observando para ver o que vinha, para avisar o povo, para eles se arrependerem e se posicionarem, né? Aliás, esse texto é muito interessante porque mostra exatamente o contexto do profeta com relação ao povo, né? Vamos ler. Vamos lá, Ezequiel capítulo 3. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois a toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não os avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Muito bem, isso é um chamado complicadíssimo. Muito. E olha só o que ele fala, olha, o povo, você vai falar, mas o povo não vai te ouvir. Aí eu fico imaginando, mas então para que eu vou falar? Se o povo não vai ouvir. É estranho, né? Estranho. Ele depois deve ter questionado, porque na sequência, Deus já fala para ele, assim como o povo tem a fronte dura, eu vou fazer a tua testa como um diamante. Ou seja, você vai ser mais duro ainda do que o próprio povo. Então era um contexto complicado, por quê? Imagine ele com 10 mil pessoas, enfim, numa cidade. Talvez Quebar tinha menos pessoas, é claro, deve ser um grupo menor e tudo mais. Ele falando com essas pessoas. As pessoas estavam traumatizadas, revoltadas com Deus, provavelmente, por tudo que acontecera. Nabucodonosor já tinha levado um grupo, agora levou outro grupo. Eram pessoas que eram oficiais, sacerdotes, magistrados, né? Eram pessoas diferenciadas também, pessoas que tinham... eram formadores de opinião. Então era um povo também difícil de aceitar uma direção do profeta depois de tudo que aconteceu. Mas você vê que no momento que talvez Ezequiel fraquejasse, Deus já fala, se você não falar, o sangue vai ser cobrado de você. Se a pessoa não quis ouvir e continua no pecado, e ela morrer, o problema é dela, tanto o perverso como o justo. Mas se você não falar para ela, então o sangue será cobrado de você. Como se comporta isso, Bispo G? É bem complicado, né? É bem complicado, porque a realidade dessas 10 mil pessoas, elas iam passar por dois processos muito difíceis. O primeiro de adaptação, e o segundo é da adaptação exagerada. Porque mais para frente no livro de Ezequiel, a gente percebe que eles vão começar a se contaminar com a luxúria, com o poder de Babilônia, porque, como nós já comentamos, eles não eram escravos, eles eram cativos. Então, o escravo é aquele que não tem direito a nada, o cativo não, ele tem direito a trabalhar, a se envolver, e o que acontece? Ali era um ambiente, vamos dizer assim, que atraía muito. Era a cidade centro do mundo, a mais rica, próspera, facilidade de ganho, facilidade de tudo. Então, o primeiro processo é esse impacto, que é o impacto da perda da terra. E o segundo impacto que vem, que é talvez o pior, é eles se contaminarem e se voltarem contra o profeta. Então, nas duas coisas, eles iam se voltar contra o profeta.
pela situação do exílio e depois pela situação de estarem se envolvendo e o profeta vai começar a bater neles. Vai. E ele vai usar muitos artifícios que eu diria cênico, né? É engraçado isso, a gente poderia falar que talvez Ezequiel foi o primeiro líder de ministério de teatro da obra de Deus, né? Ele vai usar muito essa questão cênica para explicar para o povo. Vamos dar aqui um exemplo, né? Ele, quando está próximo da destruição de Jerusalém, lembrou que ele passou por todas essas fases, né? O antes, a destruição e depois. Ele pega fezes humanas, e a princípio seriam humanas, né? Deus fala, você vai pegar fezes humanas e você vai, todos os dias da tua vida, até a destruição de Jerusalém, comer pão cozido nesta panela de fezes humanas. Imagina ele mostrando isso para o povo. Aí quer dizer, mas peraí, Deus, vamos fazer uma troca, dá uma aliviada. Não pode ser de esterco de boi? De boi, mais tranquilo. Aí ele falou, mais tranquilo. Aí rolou, Deus deu uma aliviada, profeta, esterco de boi. Até que usavam, né? Naquela época chegavam a usar mesmo. Agora, o que é interessante? É uma demonstração muito da miséria que Jerusalém viveria, como nós falamos de Jeremias. Daquela coisa de lamentações, de cozer os próprios filhos. Então ele comia todo dia aquele pouquinho de pão cozido naquele negócio, dormia só de um lado, tinha um buraco na casa dele, por onde ele ficava entrando e saindo e falava, como um ladrão, vocês serão roubados. Um monte de cena que ele ia mostrando para o povo e o povo provavelmente ficava chocado, falava, meu, esse cara é um completo maluco, não é? Mas era a forma dele explicar o que estava para acontecer. Quem não tem discernimento, né? Então, existem alguns teólogos que criticam muito e falam que ele era, inclusive, ele era uma pessoa que não era muito certa da cabeça, que ele era meio esquizofrênico. Ele era esquisito, né? Porque o que ocorre? Alguns teólogos, por não conhecerem o mover do Espírito Santo, o que é um ato profético, o que é a influência do mundo espiritual nas pessoas, eles muitas vezes, além de questionar, eles são contra o manifestar dos dons do Espírito Santo. E é verdade, alguns teólogos mais racionais, mais assim, como é que eu posso colocar, mais históricos, eles acham que ele tinha esquizofrenia. Olha que loucura para um homem de Deus pensar isso, né? É justificar cientificamente algo que Deus o direcionava a fazer, não é? Então, infelizmente, a interpretação é equivocada, né? Muito. Agora, até o capítulo 25... Porque o capítulo 25 começa a destruição de Jerusalém. Ele tem uma visão muito interessante, me explodiu no capítulo 8, que é aquela visão do templo, e ele viu a profanação do templo, ele viu, fala até do Deus Tamuz, né? Os sacerdotes inclinados para ele. Será que ele estava tendo uma visão daquilo que estava sendo praticado naquele momento no templo, realmente? Ou era só ali uma representação daquilo que era idolatria, a causa da destruição de Jerusalém? A visão que ele tem é a visão do contexto espiritual. Por quê? A visão, o sonho, eles são simbólicos. Mas eles trazem uma carga, obviamente, não para chocar a ponto de uma pessoa perder os referenciais que aquilo é espiritual, mas traz um contexto do que que está acontecendo. O que estava acontecendo não era bem aquela idolatria diretamente, mas era uma idolatria camuflada que gerava essa situação, isso comprometia o contexto geral da nação. Então, essa profanação. Porque nós não podemos entender que eles já estavam com essa ligação tão a fundo, a ponto de cometer dentro do templo do Senhor, lugar de adoração, né, e locais de buscar o Senhor, tantas coisas assim profanas nesse limite. Dificilmente um sacerdote judeu chegaria a isso, mas esse é o contexto espiritual que está ao redor. Tem várias visões malucas, né? Então ele fala, e até práticas, né? Vamos colocar primeiro as práticas proféticas. Ele uma hora raspa o cabelo, queima um terço, joga no vento e fala para as pessoas, né? É isso que vai acontecer com Jerusalém e tal. Porque as pessoas, naquele momento, Jerusalém não estava destruída. Ainda não. Então as pessoas estavam na Babilônia e tipo, não, deve estar tudo bem lá, o negócio está difícil, mas não deve estar destruída. Eles não imaginavam que Jerusalém ia se destruir. E o profeta estava falando para eles, olha, vocês têm que se posicionar para não ter o mesmo fim de Jerusalém, aqui na Babilônia, né?
Tem uma outra questão de 2 prostitutas que ele compara, né? Que é Oalá e Olibá. Ele fala, uma é Israel, a outra é Judá, falando dos 2 reinos divididos, falando que Judá era pior do que Israel, porque também tinha adoração a Deus em Jerusalém, justificável. E Jerusalém, que foi gerada, estava sobre o sangue, foi limpa. Então tem todo um contexto que a gente percebe que ele é espiritual, né? Agora, ele dá um contingente muito forte dessas visões para que as pessoas comecem a entender. Porque esse período era o período que eles estavam realmente achando que as coisas estavam tudo em equilíbrio e ia se manter assim. Então eles tinham o templo, então eles batiam no peito, templo. Era o sinal mesmo, porque eles confiavam que o templo de Deus nunca permitiria que alguém destruísse Jerusalém. Só que estavam enganados, eles não tinham que confiar no templo, eles tinham que confiar no Senhor do templo. E realmente ter uma vida diante do Senhor do templo. Meu Deus. E aí a cidade é destruída. Quando começa o capítulo 25, que é interessantíssimo, isso é um detalhe do livro de Ezequiel. Quando começa o capítulo 25, aí ele vai falar, né, de Jerusalém, a destruição, o Senhor recolhe a esposa dele. E é exatamente o intuito de Deus é falar para o povo, olha, assim como eu estou recolhendo a mulher do profeta, hoje eu estou recolhendo Jerusalém. Jerusalém estava sendo destruída naquele momento. E pior, olha o sofrimento de Ezequiel, porque é um chamado extremamente difícil, né? O cara casado, sacerdote, já tinha muitos anos de idade, não era menino, né? De repente, Deus o avisa, inclusive, Bispo G, não sei o que é pior, será melhor ter levado de cara e acabou, né? Ou chegar antes e falar assim, Ezequiel, é o seguinte, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, eu vou levar a tua mulher e você não vai chorar, você não vai se vestir de luto, você vai agir como se nada tivesse acontecendo, vai enterrar e acabou. As pessoas, talvez por isso que os teólogos falam que o cara é esquizofrênico, né? As pessoas deviam achar que realmente, quem olhasse, assim, o cara é maluco, o cara é um profeta, o cara, a mulher acabou de morrer e ele nem derramou uma lágrima, esse cara é ruim, esse cara não deve ser gente boa. E há pouco tempo ele estava em amor. Até o uso, né, da palavra delícia dos teus olhos, você vê que havia uma intimidade muito grande, o amor do profeta pela mulher. Sem dúvida. É um cenário muito sinistro, Bispo G. E é sinistro, iria acontecer, mas o interessante, Dani, é que as visões e até as revelações do Senhor, quando vem alguma coisa que não é muito boa, o Senhor dá antecipadamente. Porque o homem, às vezes, não tem a estrutura para o impacto de algo que possa acontecer, que venha a acontecer. Então, no mundo a gente tem aflições, né? E o Senhor, quando traz a revelação, por isso que não é fácil ser um profeta, como foi Ezequiel, como foi Jeremias e muitos outros, todos eles. Porque muitas das revelações que vinham antecipadamente, eles tinham que se preparar antes, durante e depois. E tudo isso de uma forma, entre aspas, antecipada. Ele tinha que viver as 3 coisas numa hora só. Porque ele sentiu o impacto da informação, se preparava para quando ela viesse e já teria que ter um raciocínio para depois. E era o que ele estava vivendo. Você imagina, a perda da mulher, eu imagino quando Deus trouxe essa revelação para ele, como é que foi o período até acontecer? Meu Deus. Como é que foi nesse período ele aceitar e assumir que isso era a vontade de Deus e que seria bom para a vida dele num contexto muito mais global? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E um outro contexto mais para frente. Porque, vamos até supor, obviamente eu vou aqui expressar algo humano forte para nós podermos entender. E se ela, lá em Babilônia, se contaminasse? E de repente, porque eles eram de uma linhagem sacerdotal, e lá em Babilônia, tinha lá todo um contingente forte nessa área espiritual de prostituição. Vamos dizer que ela se desviasse e fosse criar um problema muito maior para o próprio Ezequiel. Um contexto que ali não estava só a vida dele, estava a vida de um povo. Estava o futuro de uma nação, estava Jesus Cristo ali. Porque eram descendentes, né, de Judá. Então, essa situação que viria e Deus permitiu, ele tinha que começar a se preparar. E se preparou, viveu da forma que Deus o orientou. E o contexto mudou muito a partir desse momento, não só para o profeta, mas também para a própria Babilônia. Porque até então eram 10 mil, de repente foram dezenas de milhares, centenas de milhares que foram levados para Jerusalém. De repente, imagine, um ano depois estava lotada aquela cidade de judeu, uma realidade complexa, e aí
muda muito também o caráter profético de Ezequiel. Ezequiel passa, na medida que Jerusalém é destruída naquele ano, a profetizar contra todas as nações inimigas. E depois ele vai passar a profetizar a restauração. Uhum. Então mudou muito o contexto ali. Mundo espiritual, tudo mudou, né? Bom, falando em mudança, então vamos ver um exemplo aqui desse momento, Ezequiel 28. Já que a gente começou a falar das nações, há uma nação aqui em exemplo, que são os fenícios, que ele traz uma profecia e nós entendemos, na verdade entendemos não, é claro, né? Que aqui ele exemplifica Tiro como se fosse Lúcifer e acaba explicando como foi o processo de queda de Lúcifer. Vamos lá, Ezequiel capítulo 8. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Veja no mapa onde fica essa cidade de Tiro. Então, Tiro é uma das duas principais cidades dos fenícios, um povo avançado tecnologicamente, porque eles dominavam o comércio marítimo ali da região do Mediterrâneo. Interessantíssimo, porque era um povo que, exatamente pela prática de comércio, a mentalidade diferente, era um povo com muita luxúria. Seria exatamente um exemplo incrível, né? Para falar um pouquinho sobre essa figura, que é a figura de Lúcifer. Né? O querubim que caiu e que conseguiu manipular ainda 1/3 dos anjos, como fala em Apocalipse 12, contra Deus. E aqui fala o quê? Que ele se elevou. Então, assim, são tantos pecados juntos aqui, Bispo G. Qual que poderia ser, assim, poderíamos dizer, a ordem dos pecados? Como seria isso? Eu acho que, assim, até a analogia que ele faz, né, que o senhor faz a respeito do rei de Tiro, é a multiplicação do comércio. Pela sua multiplicação do comércio, te corrompeste. Então, o que é o comércio? São valores de troca. Então, esse anjo, esse querubim, nesses valores de troca, ele não conseguia entender aquilo que é a doação da vida. Então ele recebeu a condição de ser um dos seres ou o ser mais próximo de Deus. Então ele tinha que ter um sentimento como o de Deus. E ele não se deixou, ele profanou o sentimento que ele tinha. Ele quis ser maior do que Deus. Então, o que é o comércio? O comércio nada mais é do que valores de troca para a pessoa se prevalecer. E era essa marca dos fenícios, e aí foi a marca de Lúcifer. Ele era o sinete da perfeição, quer dizer, ele era aquele que tinha, vamos dizer, a perfeição vem de Deus, ele era o sinete, ele era aquele que era o comando da perfeição mais próximo de Deus. E aí então a multiplicação desses valores. E é por isso que a gente percebe que muitos homens de Deus não alcançam os valores maiores do Senhor por causa da multiplicação do seu comércio interior. Valores de troca, valores que não competem àquilo que é lidar com Deus. Deus está acima de tudo isso. E nós temos que estar acima de tudo isso. Então aí nós vemos aí um exemplo, né, desse texto, e aí muitas condenações, não só sobre Tiro e Sidom, mas até condenação sobre Filistia, sobre o Egito e assim por diante. Agora, até um detalhe, Dani, que eu falo muito no meu simpósio, é a analogia que é feita dele com Daniel. Então, aqui eu percebo que Deus usa. E sabe que Daniel era um contemporâneo. Então, Ezequiel chega em Babilônia, começa a profetizar, e ele fica sabendo. Daniel já está há 8 anos lá. E ele profetiza a respeito de Daniel. E olha o que ele fala aqui no capítulo 2, né? 2 e 3. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel,
Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Então vejam o que o Senhor faz. Faz com que alguém tenha o conhecimento de coisas ocultas para um homem, ser humano. Então aqui é uma coisa tão impressionante, Dani, porque anjos não podem saber o futuro. Por mais poderosos que possam ser, só Deus. E sabe o que acontece? Nada ficava oculto aos olhos de Daniel e obviamente aos olhos de Ezequiel. Que essa é a condição, muitas vezes, que o inimigo fica irado com os profetas. Por causa dessa condição de saber as coisas do futuro que eles não têm direito e não têm alcance, nenhum anjo tem. Interessante, né? Ezequiel usar Daniel aqui como exemplo, é claro que isso é uma palavra de Deus, mas Ezequiel enxergar quem era Daniel, né? Como, né? Porque é um cara que, tudo bem, você ser comparado a um outro ser humano, qualquer cara sábio, maravilha, tudo bem, plausível. Agora, você ser comparado com um anjo, ainda mais Lúcifer, que foi o anjo naquele momento do mundo espiritual, né? É também de impressionar quem era Daniel. Com certeza. Com certeza. E ele, para receber essa palavra, porque foi Deus quem ministrou ele, e repetia porque ele sabia quem era Daniel. Verdade. Conhecia. Conhecia. Né? Sem dúvida. E depois do capítulo 36, começam as profecias de restauração de Israel, para nós encerrarmos a aula. Uma das profecias mais interessantes, mais ministradas, né, é a do capítulo 37. Então vamos ver, porque é uma visão, Bispo G, de um vale de ossos secos. Então imagina, um vale cheio de ossos. E de repente, esses ossos, mediante a palavra profética de Ezequiel, porque Deus fala, profetiza Ezequiel, profetiza. Os ossos começam a se mexer, e aí o que acontece? Eles se juntam, as carnes começam a subir sobre os ossos, começam a cobrir com pele, e ali começam todos esses corpos que estavam ali, e ossos secos, ossos que já estavam apodrecidos, né, de muito tempo, começam a se levantar, e como homens, como um grande exército. E aí a única coisa que faltava era o quê? Ele profetizar o fôlego de vida. Interessantíssimo, né? Como encerra essa trajetória dessa visão, porque já era chocante estar no Vale de Ossos Secos. E tudo isso vai acontecendo, e osso juntando, e a carne, e aquele exército. Ele termina falando, você vai profetizar o fôlego. E quem dá esse fôlego é Deus. Então a alusão daquilo que é a vida, o doador da vida, a ressurreição, e que a casa de Israel seria restaurada, que aquilo voltaria, é impressionante numa experiência do profeta. E a importância da palavra profética, porque ele falou, ó, vai acontecer mediante a sua palavra. Você tem que profetizar para que as coisas aconteçam no mundo espiritual. E lá na frente nós sabemos que houve essa restauração de Jerusalém, um retorno do exílio e tudo mais, né? Então, muito interessante. Outra figura interessante, Bispo G, é a visão do Templo Novo, que é uma visão longa, do capítulo 40 até o capítulo 48. Vamos ver aqui uma ilustração. É claro que cada um ilustra de um jeito. Eu peguei uma ilustração daquilo que é mais próxima de como seria este novo templo, né? Daquilo que são o muro ao redor, né? As portas em cada uma das entradas. Como lembra muito aquilo que está em Apocalipse, né? Da Nova Jerusalém. E aí o templo em si. É interessante a riqueza de detalhe nesses capítulos do que seria esse novo templo. Só que esse novo templo, Bispo G, fisicamente ele não existiu. Ainda que falasse ali, né, como está escrito na porta, né, Yahvé, né, que está escrito na porta, todos os detalhes que Deus dá de como seria isso, que a porta estaria depois fechada e tudo mais. Isso é algo puramente espiritual. E é isso que eu quero te perguntar, Bispo G. A Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse 22, 21 e 22, que João fala, não fala que tem templo. E aqui está a visão de um templo. E aí? Essa visão, Daniel, é uma visão muito enigmática. Então, principalmente os judeus ortodoxos, eles querem reconstruir esse templo físico. E a gente sabe que isso vai criar um problema muito grande. Aliás, para você ter uma ideia, eu estava assistindo outro dia num canal desses históricos, que praticamente eles iam para construir mesmo. Então já há uns
40 anos atrás, logo que eles chegaram, anos 70, eles começaram no processo de preparar a construção. Iam destruir a basílica, né? Aliás, Domo da Rocha. Isso. Cúpula dourada. Isso. E isso ia criar um problema muito grande, uma destruição, uma assolação muito grande. A interpretação de muitos teólogos é de que ele é um templo físico que no final dos tempos vai se manifestar na terra. Alguns outros falam que é um templo espiritual, que nunca vai se manifestar na terra. E ele realmente é diferente daquilo que é a Nova Jerusalém. Para nós tem esperado a Nova Jerusalém. Mas a figura do templo em si, ela não é uma figura para nós. Ela é uma figura voltada para os judeus. Porque os judeus recusaram a condição principal que Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra. E o templo hoje somos nós. Ele próprio, Jesus, falou. Ele chegou e falou, olha, vocês podem destruir, em 3 dias eu reconstruo esse templo. Então, essa cisão que houve, eles muitas vezes não conseguem entender, mas nós entendemos. Porque se nós colocarmos numa ótica espiritual, esse templo, ele foi esvaziado. Ele é algo espiritual que se esvaziou. Por quê? Porque, infelizmente, o povo de Israel, o povo de Judá, não entenderam o momento da visitação. Eles não compreenderam. Porque se eles tivessem compreendido, Jerusalém hoje, naquela época, não seria destruída, o templo que era expectativa seria construído, haveria todo um outro processo, mas infelizmente não chegou a haver. É difícil nós entendermos isso, você fala, mas bispo, como é que fica a palavra profética? A palavra profética é para que se realize desde que nós nos habilitemos. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Existem muitas profecias que não se cumpriram na Bíblia. E outras que o Senhor, pela misericórdia dele, permitiu por causa de uma outra promessa feita anteriormente. Agora, nesse caso, essa é uma profecia que no meu entender, eu acho que se houver, é a manifestação de algo espiritual que vai nos dar a condição no espírito de viver essa realidade, mas é uma realidade de espírito porque hoje nós somos o templo do espírito. E uma outra visão que vale a comentar dentro dessa lógica dos capítulos é a visão desse rio vivificante, da água da vida. E que vem do limiar do templo. E que foi enchendo o profeta, subindo até ficar a nado. Então, e você vê que essa é uma figura que a gente pode perceber que ela é altamente espiritual. Porque até o alcance, se fosse um templo que estivesse em Jerusalém, o alcance seria muito difícil, humanamente falando, da maneira que é colocado, porque distância, uma série de situações que não permitiriam que isso acontecesse, mas que essa é a expectativa humana deles. A nossa é outra, a espiritual, ela é muito além disso. A época da visitação que Jerusalém não aproveitou foi uma palavra que Daniel deu das 70 semanas, que era uma palavra para o povo dele e para a cidade deles. Eles não aceitaram, rejeitaram Cristo. Aquela palavra é muito séria, muito, assim, perfeita a respeito de Jesus. Eles rejeitaram Jesus. E nós vamos continuar aí, e o nosso tempo é espiritual. Muito bem, assim encerramos o estudo do livro de Ezequiel para ajudar você a entender mais a palavra de Deus, para que você leia o texto e você compreenda esses detalhes. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o livro de Ezequiel, o primeiro profeta do exílio babilônico. Lembrando que ele foi para a Babilônia com 10.000 homens em 598 a.C., 12 anos antes da destruição de Jerusalém. Ezequiel teve visões apocalípticas, profetizou juízo sobre Judá e todas as nações, e a restauração de Israel pelas visões do Vale dos Ossos Secos, do novo templo e do rio vivificante. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.